Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um Papo de Médico. Eu sou Renata Lotti. Eu sou a Lucimara Werneck. Eu sou o Murilo Ranulfo. Isso, Tudo e bem, hoje a gente vai dar... Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso podcast da semana passada, que foi sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E o professor hoje vai falar um pouquinho sobre algumas que a gente acha que ficou faltando, né? Porque o tema é muito extenso. Ele trouxe algumas fotos, né? Algumas imagens para a gente falar sobre o assunto. Nós falamos rapidamente na aula passada, a gente deu na aula passada, desculpe, Renata, sobre a sífilis e sobre o HPV. E o HPV, como ele dá câncer de colo de útero, a gente se estendeu mais no HPV, o que tomou muito tempo no nosso podcast, né? E a gente separou 10 infecções sexualmente transmissíveis. A gente também falou na aula passada a diferença de doença para infecção. Toda infecção é uma doença, mas nem toda doença é uma infecção. E quem toma conta das infecções é uma especialidade médica chamada infectologia. E a Sociedade Brasileira de Infectologia resolveu mudar o nome de doenças sexualmente transmissíveis para infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque chama a atenção de que tem um agente infeccioso, que em biologia a gente chama de agente etiológico. Então, é isso que nós falamos na aula passada, um resumo bem rápido, mas se você quiser ir lá no podcast, você vê que a gente falou muita coisa. O resumo é agora, eu fiz um resumo bem rapidinho do que a gente viu, só para você saber que a gente já viu sífilis, já viu HPV e já vimos as diferenças de doença para infecção, que está no podcast da semana passada, que está disponível, é só ir lá assistir. Certo? Joia. Então, vou começar aqui, porque eu acho que hoje tem muita doença, né? Muitas. A gente viu. O professor separou muito conteúdo ali para a gente ver. E aí, Murilo, eu queria comentar sobre uma reportagem que foi publicada no site da ONU, e ela dizia o seguinte, que novos casos de HIV crescem 21% no Brasil, né, entre os anos de 2010 e 2018. E aí surgem algumas perguntas que talvez estejam relacionadas às outras ISTs também, que é como que é possível, né, numa era de tanta informação, a gente está falando de 2010 e 2018, as pessoas já estavam usando internet, né, já tinham mais acesso à informação, como que é possível o aumento de uma doença que é tão conhecida, né, já tão bem estudada, as pessoas já conhecem como que se transmite, numa era de tanta informação e tecnologia, uma era que a gente tem testes rápidos, que a gente tem muitas campanhas, né, a gente sempre vê campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde, divulgadas tanto, né, em rede nacional quanto local também, a gente vê distribuição de camisinhas, né? Como que o senhor explica esse fenômeno, esse aumento assim, do número de casos? Existe, assim, na história do HIV, H é humano, né, para os alunos, H é de human, em inglês, I de imunodeficiência e V de vírus. É o vírus da imunodeficiência humana. Acredita-se que esse vírus tenha aparecido na África, proveniente dos macacos. O macaco tem um vírus chamado SIV, que é S de símio. Macaco é um símio. Então, é imunodeficiência do símio. Parece que foi através dele que chegou aos humanos. Tem teorias de conspiração, que foi feito em laboratórios, etc. E a gente viu que esse vírus aparece no mundo em 1978, na cidade de Chicago, que é o caso zero, né, comissário de bordo, e que era homossexual e mantinha relações sexuais com várias pessoas e viajava pelo mundo inteiro, e ele foi o caso zero
disseminou bastante a doença, mas que a doença espalhou pelo mundo a partir de 1980. Ela chega no Brasil em 1980, lá no Porto de Santos, o caso zero do Brasil é um estivador do Porto de Santos, aquele pessoal que trabalha em navio, né, descarregando navio, ele manteve relação sexual com um estrangeiro que era contaminado, e se contaminou e é considerado o caso zero do Brasil. E do ano de 1980 até 1994, todo mundo que tinha AIDS morria. Então, as pessoas tinham muito medo, elas se preveniam, né? A prevenção no início da doença foi muito maior, para responder a pergunta da Lucimara. As pessoas tinham medo porque era assim, pegou AIDS, você vai morrer, não tem jeito. Aí foram surgindo medicamentos, em 1990, 1989, 90, surge o AZT, que é o inibidor da transcriptase reversa, que é uma enzima que o vírus precisa para reproduzir. E em 1994, lá em Nova York, um sul-coreano naturalizado americano, chamado David Ho, ele trabalhava numa igreja evangélica que tinha um hospital de aidético de rua, morador de rua aidético, e estava todo mundo morrendo. Então, ele fez uma campanha nacional, né, na igreja, uma igreja presbiteriana de Nova York, e tinha muito médico, muito pesquisador, que mandou remédio que estava sendo testado. Então, ele ganha uma quantidade grande de medicamentos, todos os medicamentos que estavam sendo testados, ele ganhou amostras para testar nos pacientes dele. E o que aconteceu? Em 1994, novembro de 1994, né, em Quebec, no Canadá, ele apresenta a cura da AIDS, porque os pacientes da igreja, tinha a igreja no primeiro andar e o hospital no segundo andar, só de aidético, morador de rua. E aí ele apresenta a cura, porque os pacientes curaram, engordaram, começaram a se alimentar, e o que ele tinha feito? Ele tinha misturado todos os remédios. Então, ele tinha feito o coquetel anti-AIDS. Já existe coquetel para lepra, já existe coquetel para tuberculose, que é quando você usa várias drogas para uma mesma doença ao mesmo tempo, né? Cada uma tem uma ação diferente no agente etiológico e acaba matando. E foi uma festa, saiu capa de revista, o David Ho e tudo, cura da AIDS e tudo, e eles viram que não era cura, porque quando eles pegaram os pacientes e suspenderam o medicamento, a doença voltou. Então, o que ele tinha conseguido era impedir que o paciente tivesse evolução da doença, impedir que o paciente morresse, mas não curava. Quando o doente parava de tomar o remédio, a doença voltava novamente. Então, a doença estava guardada dentro dos linfócitos T, da célula helper, que é onde ele fica dentro do nosso corpo. Bom, isso foi na história. Então, no princípio, todo mundo teve... Quando surge o coquetel, você não consegue olhar para um cara e saber que ele é aidético. Ele pode estar sentado do seu lado na sala, pode estar trabalhando com você no seu serviço, não conta para ninguém que é aidético, ele não é obrigado a contar. Todo mês ele vai, né, num posto de saúde característico para isso, né, para ISTs, e ganha os medicamentos. Você não consegue comprar os medicamentos. O governo compra todos os medicamentos e distribui gratuitamente. Um dos exemplos de saúde no Brasil é o cuidado com a AIDS. Então, a pessoa, ela se liberou. Ela falou assim, não, isso até hoje eu só tomar o remédio. Você, né, as mulheres grávidas que transmitiam o HIV para o filho, tomando medicamento, os filhos nasciam de parto normal, sem a doença. Na Argentina, um infectologista argentino falou que era muito temerário o parto normal por causa da passagem do neném pela vagina e propôs a obrigatoriedade da cesárea. E hoje, no mundo inteiro, a mulher aidética em tratamento, grávida, ela não transmite para o neném, mas a gente sugere a cesárea, que não tem um parto normal. E é protocolo mundial. Mas surgiu junto
Com isso, né, no final da década de 70, princípio da década de 80, junto com a AIDS, né, ou um pouco antes da AIDS, surgiu uma droga da Pfizer, né, chamada sildenafila. É o Viagra, um remédio que faz com que o idoso tenha ereção peniana, porque um dos problemas da velhice é a obstrução dos vasos sanguíneos do pênis, e como a ereção peniana é sanguínea, o velho tem dificuldade de endurecer o pênis. Aí surgiu um remédio que vendeu no mundo inteiro, igual, né, a Pfizer se transformou de um laboratório médio num laboratório gigantesco com essa droga. Isso impactou a AIDS, porque o velho, o cara já está lá com 60, 70 anos, ele acha que ele está imune pela idade. E ele acha assim, eu nunca peguei nada até hoje, não vai ser agora que eu vou pegar. E não utiliza o preservativo. Então, se você olhar o que a Lucimar falou, que de 2010 a 2018, hoje houve um aumento absurdo da AIDS no Brasil, percentualmente, quem mais tem AIDS é de 18 aos 30 anos. Mas, se você fizer percentualmente, no Brasil, a maior população de novos aidéticos são idosos, né? E que não usam o preservativo. Então, isso contribuiu com um pouco, mas não contribuiu com os 22%. Contribuiu com uma parcela significativa. Se você fizer uma pesquisa assim, qual a faixa etária que teve maior aumento de número de aidéticos? Idosos, né? Os idosos usando Viagra. Outra coisa que a gente vê muito no latino, né, no brasileiro, e nos outros latinos, né, no argentino, peruano, colombiano, venezuelano, a gente vê uma masculinidade errada. Ele acha que ter relação sexual com camisinha, tem uma frase que fala assim, é igual chupar uma bala sem tirar o papel. Então, a cobertura do pênis com um artefato, né, de polietileno, um artefato de borracha, um artefato de látex, que é a camisinha, ele acha que ele não sente o que ele sentia, né, sem a camisinha. Então, outra coisa que a gente vê muito, todas as entrevistas que a gente vê com travesti, que a gente vê com garota de programa e com garoto de programa, eles falam o seguinte, que tem muito cliente, uma quantidade grande de cliente, que paga, às vezes, o dobro para não usar a camisinha. Então, ele, por exemplo, sexo oral com camisinha, tem que ter camisinha. O sexo oral, ele há um contágio do esperma com a boca, da mucosa peniana com a boca, e tem que pôr camisinha. Agora, pôr uma camisinha no sexo oral, para a pessoa, ela acha, isso é que nem fazer relação sexual com um balão, né? Porque vai chupar uma borracha. Então, pede para não usar. Pode falar. É interessante esse ponto, né, que você está trazendo, né, sobre o sexo, o uso da camisinha, porque um dado, né, que o Ministério da Saúde divulgou no ano passado, no início do ano passado, porque se fala muito em AIDS próximo ao Carnaval, né, e parece que aí depois, né, as pessoas vão se esquecendo de comentar o caso, mas na época do Carnaval fala muito. E você está falando, né? Não, os dados apontam para o aumento no grupo dos idosos, né? Por conta desse relaxamento, né? Que você está. Relaxou e surgiu o Viagra, né? Exatamente. É um incentivo misturado com o relaxamento, né? Isso. Mas, né? Um outro dado, né? Que ainda 73% dos casos ocorrem em homens, né? Eu acho que vem muito por isso aí que você está falando, né?
é o preconceito, né, com o uso da camisinha, é esse tabu de achar que a camisinha, né, interfere ali no desempenho, né, na sensibilidade. E é um fato interessante que eu, né, vivi com um professor meu na faculdade, que ele mostrou para a gente na aula de STs a evolução das camisinhas também. Né? Então, a tecnologia também ajuda nesse sentido, né? De ter camisinhas que trazem essas, né? Que não atrapalham em nada, né? O desempenho masculino, não atrapalham em nada a sensação ali na hora, no momento, né? Que a pessoa vai ter relação sexual. É verdade, a gente vê, se você pegar a camisinha, quando eu era jovem, e estudava e aparecia a camisinha era uma coisa tão rara que quando aparecia na escola, né, por exemplo, quando eu fazia oitava série, nono ano, não tinha nono ano, terminava na oitava, depois vinha o primeiro ano, segundo grau, vinha. Aí a gente pegava a camisinha, a gente enchia a camisinha de ar igual um balão, e a gente fazia assim, nas meninas, as meninas saíam correndo. Era uma coisa assim, você comprava camisinha, você chegava na farmácia, você esperava não ter ninguém na farmácia. Você tinha vergonha. Você ficava, esperava as pessoas saírem da farmácia, você virava para a farmácia, tô com uma dor de cabeça aqui, eu queria que... Né? E aí falava baixinho assim, você tem camisinha? Hoje, vende no supermercado, é de pendurado na gona, na gônada, na gôndola do supermercado, e você vê aquilo, criança pega aquilo, todo mundo, e a camisinha evoluiu uma quantidade. Aquela camisinha que a gente enchia de ar era uma camisinha grossa, feita de uma borracha amarela clarinha, e era extremamente resistente e grossa. Hoje você tem camisinhas finíssimas, né? Tem a extra fina, que aquilo parece uma pelezinha em cima do pênis. E eu vi uma vez umas prostitutas de Londres, teve um ator inglês, mas de Hollywood, muito famoso, chamado Hugh Grant. Esse ator, ele foi pego pela polícia com uma prostituta num bairro de Londres, fazendo sexo oral nele. Como ele era famoso, saiu no mundo inteiro, nos jornais, a mulher dele separou dele e tudo. Um homem assim, muito bonito, e está vivo até hoje. E ele... aí começaram a entrevistar essas prostitutas e saber delas. Já existia antes, quando isso aconteceu, que ela estava fazendo sexo oral nele sem camisinha. Ela falou que ele não aceitava. Então, eu vi uma entrevista, sabe esse filme de usar em cozinha, esse filme de plástico fininho, que você embrulha alimentos? As prostitutas de Londres, elas embrulham, elas falam que aquilo é muito mais barato que as camisinhas, elas não usam isso para sexo vaginal. Nós estamos falando de sexo oral. Elas encapam o pênis do indivíduo todo. O cara está com o pênis duro, elas passam aquele filme de PVC, tampa o pênis todo, passa 2, 3, 4 mãos, e o indivíduo tem uma sensação melhor, porque é fininho. Aí a indústria de camisinha viu, e ela fez uma camisinha extra fina, que é igual aquilo, elas não precisam de usar aquilo mais, é só usar esse tipo de camisinha. Então, reforçando o que a Lu falou, existe camisinha de todo tipo. Existe camisinha grossa, camisinha fina, camisinha finíssima, camisinha com sabor, camisinha com tudo. Então, a pessoa não usa porque ela não quer usar. Porque dentro da cabeça dela, ela pensa, isso é ruim, isso é ruim. Ou dentro da cabeça dela, do velho, fala assim, eu não vou pegar isso não vou pegar isso não. E se eu pegar, eu já estou no fim da vida mesmo, é só tomar os remédios, eu não vou ter problema nenhum. Então, é isso, a gente vê isso. Paga mais caro para não usar o preservativo. O que deveria ser o contrário, né? Você vai ter relação com a prostituta, você paga mais caro para ela usar a camisinha, para ela se te proteger, porque ela tem relação com parceiros múltiplos.
Então, não, as pessoas querem é, é, a pele na pele, né? Isso é terrível, né? A Tayla Gomes está É um fazendo uma preconceito, pergunta. né? Professor, no caso do HIV, que o DNA do vírus se incorpora ao nosso DNA, é possível encontrar uma cura completa? Existe alguma outra infecção em que o vírus atue dessa mesma forma e tenha cura? Ele é um vírus de RNA. Ele entra na célula, um linfócito TCD4, que é a célula que comanda o sistema de defesa. Por isso que a teoria da conspiração agiu falando que foi um vírus inventado. Se a gente for pensar assim, o Covid é um vírus inventado, porque a capacidade desse vírus de destruir as células e o sistema de defesa das pessoas, principalmente dos obesos, dos diabéticos, dos cardiopatas e dos hipertensos, ela tem o SARS-2, que é o vírus da Covid, ele é extremamente específico. Tem sim, Itália, vírus de RNA que são incorporados nas nossas células. O problema do HIV é que ele não morre com os medicamentos conhecidos. Ele não desaparece. Então, vários vírus são incorporados ao nosso DNA. Várias viroses são incorporadas. Só que o vírus do HIV, ele permanece para o resto da sua vida. Você não consegue. E outros vírus, ou o seu organismo é capaz de expulsá-lo, como o influenza, né, o próprio H1N1, né, está se vendo também do Covid, as pessoas curando, mas agora, essa semana, saiu reinfecção, né? Tanto em São Paulo quanto em Londres, pessoas que tiveram o Covid estão tendo de novo. Então, realmente, ele é incorporado ao DNA, mas não é o fato de ser incorporado ao DNA que o torna diferente. O que o torna diferente é a resistência aos medicamentos. A gente consegue impedir que ele reproduza. Então, ele fica quietinho lá. Tirou o remédio que impede a reprodução dele, ele começa a reproduzir de novo. A doença se manifesta. Eu acho interessante falar também, isso a diferença, que é o seguinte: se você tem o HIV e você não tem nenhum sintoma, né? Você não apresenta nenhum sintoma, você tem o HIV e você não tem imunodeficiência, você não tem pneumonia, você não tem candidíase oral esofagiana, você não tem sarcoma de Kaposi, você não tem nenhuma dessas doenças que acompanham, você é só um portador do vírus, né? Você não é aidético, né? Essas pessoas têm ódio se são chamadas de aidéticas. Então, né, você é um portador sadio. Muita gente, assim, esses são os piores, porque muitas vezes ele não sabe que tem e é um grande transmissor, porque não toma medicamento, não usa preventivo e vai disseminando a doença, porque ele é assintomático, né? Agora, se você tem o HIV e manifesta sintomas, você tem imunodeficiência, você tem infecções secundárias, infecções oportunistas, pneumonia por hemófilo, sarcoma de Kaposi, né? Candidíase é muito comum, da boca ao ânus, todo o seu tubo digestivo fica com cândida. Na necrópsia a gente abre, tudo tomado. Por quê? Porque você está com o vírus em atividade. Você não está tomando remédio. Isso a gente viu muito até 94. E você é um aidético. Então, se o cara é portador do vírus e não tem sintoma, você não pode chamar de aidético, né? Você vai falar, é portador, né? E só chamar de aidético quem tem a doença. Murilo, a Rayane está pedindo ali para falar um pouquinho sobre a transmissão de mãe para o feto, e eu sei que você trouxe um material aí, não sei se dentro desse material você já vai falar um pouco sobre essa transmissão, mas se você já quiser partir para o material era mais para falar para a Rayane o seguinte: a placenta ela apresenta
uma membrana da placenta que a mãe faz, que chama decídua basal. O endométrio da mulher, toda mulher que fica grávida, endométrio é a pele que reveste o útero por dentro. Endométrio, metriose é útero, endo do lado de dentro. O endométrio é que você menstrua. O sangue que você menstrua, na realidade, é tecido do endométrio e vasos sanguíneos do endométrio. Então, quando a mulher fica grávida, na hora que ela foi fecundada e ficou grávida, o endométrio muda de nome. Ele passa a ser chamado de decídua. Então, a decídua basal, a decídua membranosa e a decídua capsular. A decídua capsular envolve o neném todinho em volta. Para quê? Para que as células de defesa da mãe não reconheçam o neném como um estranho. Se você pensar as proteínas, os antígenos que o neném tem, as células de defesa da mãe deviam de destruir o neném e combatê-lo, porque ele é um corpo estranho. Mas ele não é considerado corpo estranho porque a mãe embrulha o neném todinho num tecido dela. Chama decídua capsular. A decídua basal, que está encostada no útero, ela se transforma numa membrana. Essa membrana enche de sangue através de vasos sanguíneos que aumentam por ação da progesterona. O endométrio cresce por causa do estrógeno e enche de sangue por causa da progesterona. Do lado do neném, o neném faz a mesma coisa. O neném tem uma pele que envolve ele por fora, que chama córion. E esse córion faz as mesmas dobras que a decídua fez. Então, fica aqui uma pele da mãe, aqui uma pele do neném, né? E aqui no meio, né, que é um espaço, fica um líquido, muito pouquinho líquido, para facilitar. O sangue do neném está de um lado, o sangue da mãe está do outro. Então, tem duas peles separando o sangue da mãe do sangue do neném. O vírus HIV está no sangue da mãe. Para ele passar para o sangue do neném, ele tem que atravessar duas peles. O endométrio, decídua basal, as vilosidades coriônicas e cair no sangue do neném, que são vasos sanguíneos alantoidianos e vitelíneos. Vem do alantóide do saco vitelino. Nosso saco vitelino, nosso alantóide é atrofiado. Ele serve só para fazer o sangue da placenta. Então, a placenta ela tem uma parte do neném e uma parte da mãe. Então, existem alguns agentes infecciosos, como o HIV, que na doença ativa, sem uso de medicamentos, ele atravessa a barreira placentária. Ele atravessa essas duas peles. Eu falei no princípio, ficou provado que as grávidas em tratamento diminui de tal maneira a quantidade de vírus circulantes, que os vírus ficam presos dentro do linfócito, né? Os vírus não se reproduzem e não atravessa a barreira placentária. Então, Rayane, a mãe passa para o feto quando ela é maidética, sintomática. O que a gente vê isso são esses usuários de crack, esses moradores de rua, que têm a AIDS, engravidam e não estão tomando remédio, né? E o neném já nasce aidético. A gente vê isso muito na África, porque não tem o medicamento. Tem vários países da África que não têm o medicamento, ou os medicamentos não são distribuídos pelo governo, né? E é uma tristeza. As pessoas morrendo e a indústria farmacêutica, né, sem baratear o medicamento, a África sofre, é o país, é o lugar que tem mais AIDS, são nos países da África. Namíbia, Zâmbia, Nigéria, mesmo no Senegal, muita doença, e pouco remédio. Aí passa da mãe para o neném. Aqui, se você tem AIDS e você toma o medicamento, não existe essa transmissão. E a transmissão é assim: o vírus, em grande quantidade, na corrente circulatória, atravessa a barreira placentária. E o neném nasce com HIV. Hoje em dia, é um absurdo, num país igual ao Brasil, um neném nascer com HIV.
É um descuido absurdo da mãe, né? A menos que a mãe é uma portadora sintomática. Ela nem sabe que tem a doença, né? Mas toda vez que uma pessoa fica grávida e ela vai fazer o pré-natal, um dos exames de pré-natal é o exame, a ELISA, para imunofluorescência, né? Ou vários outros exames que tem para você detectar o HIV e tratar a grávida, né? Então, eu posso dizer isso, Rayane. Ele passa sim, mas em mulheres sem estar tratando. Nessas mulheres que a gente chama de aidético, que ela está com a doença em atividade, né? Tadinho, o neném já se contamina via Ô, placentária. Murilo, Oi. e existe alguma preparação específica para a hora do parto, né? Que a gente escutava muito na nossa época da escola, até uma pergunta ali que a Rayane continua, não, a Tayla, né, segue perguntando. Na época da escola a gente via muita questão do contato, né, dos líquidos da vagina com o olho da criança, né, no momento do Usa até um parto. colírio até hoje, né? Até é isso, aí eu acho que a pergunta é mais por aí, para entender É, um pouco como é que funciona esse processo, né? Existem sim, né, métodos que são diferenciados, né? a gente tem que fazer um parto rápido, com o mínimo de sangramento possível, e evitar que o neném entre em contato com os líquidos vaginais, numa mãe positiva. Isso foi descrito, inclusive, pelo infectologista argentino, que eu falei. Então, sugere-se que toda mulher aidética, grávida, faça cesariana. É porque o neném não entra em contato com a cavidade vaginal. Agora, se ela optar por um parto vaginal, tem que ser um parto sem nenhuma complicação. Aqueles partos rápidos e fáceis. Se ela tem uma pelve pequena, se ela já tem uma história de dificuldade de parto, se ela já tiver outro filho, se for o primeiro filho, que é muito mais difícil do que os outros, porque os ossos da pelve ainda não se afastaram muito, a cavidade vaginal não está muito elástica. Eu sou da opinião da infectologia atual. Mulher aidética, mesmo em tratamento, deve fazer cesariana. É uma indicação de cesariana. E indicação boa de cesariana. Por que você fez cesariana? Porque ela é aidética em tratamento, né? Nós fizemos o tratamento no pré-natal e vamos fazer. Ela pode estar sem sintoma nenhum. É o mais seguro para o neném, porque antigamente tinha muito gonorreia e sífilis. Hoje ainda tem muita gonorreia. Mas na grávida, como a maioria das mulheres fazem pré-natal, se ela tiver qualquer uma dessas ISTs, ela é tratada. Então, dava uma conjuntivite gonocócica. Era conjuntivite pelo Neisseria gonorreae, que é o agente da gonorreia. E eles sabem que tem um colírio que tem nos seus componentes a prata, que mata o gonococcus na conjuntiva. Então, o que que fez? Se a mulher tem gonorreia ou não tem gonorreia, virou protocolo. Todo neném que nasce vai para o berçário, toma banho, limpa o neném e pinga gotinhas de um colírio para evitar a conjuntivite sifilítica, conjuntivite gonocócica. E isso virou rotina. Todo mundo usa. 100% dos doentes, doente ou não. Aí começa a aparecer esse negócio de parto humanizado, né? A minha segunda neta, a primeira neta nasceu de parto normal, um parto trabalhoso, demorado. Eu participei dos dois, estava dentro da sala com minha filha. Na segunda, ela fez natural. Ela quis tudo natural. Foi para um lugar, né, sem tomar anestesia e tudo, e com uma clínica só disso, com doula. Me chamou, ela me chama e fala que eu fui uma doula também, que eu fiquei lá ajudando.
E aí, na hora que nasceu e foi para o berçário, o médico falou com ela assim, olha, depois a gente vai mandar no seu quarto um documento que você deixou de assinar e que as meninas do berçário estão reclamando. A não autorização do uso do colírio. Aí eu falei, até isso o parto normal tirou, porque é uma coisa que virou tradição e a maioria das mulheres não tem essas doenças, né? Então ela falou, não quero colírio, não quero nada, é tudo natural. E o neném, a Heloísa, minha segunda netinha, nasceu tudo natural, sem colírio, mas a Paulinha, minha filha, teve que assinar um documento, que ela abria mão do colírio. Ela tinha assinado tudo já, mas como esse documento fica no berçário, ela não tinha assinado isso. Aí o médico falou, olha, eu vou acreditar no você, vou impedir que faça o colírio, mas você vai assinar lá no seu quarto, tá? Ela falou, pode mandar que eu assino. Por causa disso. Então, a gente vê isso hoje em dia. Há um movimento mundial de naturalismo que está fugindo desses protocolos. Tem que ver que até onde isso vai, né? Porque tem determinadas coisas que são fundamentais, né? E tem outras coisas que a gente pode abrir mão. Escolher, eu acho que pode abrir mão. A gente pinga escolher a vida inteira, né? É rotina, né? Quando eu estava fazendo cirurgia geral no João 23, emergência, trabalhava no João 23, aí a igreja, eu estudei, né, em colégio de padre, eu estudei em colégio interno, em seminário, dos 11 aos 15 anos. Então, eu fiquei muito amigo dos padres. E os padres de Mariana abriram um hospital, em Mariana, Hospital Monsenhor Horta. E era um hospital só de parto. Hoje é um hospital de tudo. Lá na colina de São Pedro, sem número, lá no alto do morro, o hospital. Então, eu era residente e residente não podia trabalhar, porque eu era residente do João 23 e do Hospital das Clínicas, era dedicação exclusiva. Mas no sábado e no domingo a gente não trabalhava. E eu ia para lá para fazer parto. E eu não sou ginecologista nem obstetra, mas eu fiz muito parto lá, e ajudado pelas irmãs, que são doulas. Elas fazem quase tudo. Se complica, fazia uma cesárea. Um cirurgião de urgência faz uma cesárea rapidinho, né? E eu pingava, eu falava, não esquece do colírio. Elas ia lá, pingava o colírio, não esquece disso, não esquece de colher o sangue para o grupo sanguíneo, e o fator RH, eu punha tudo, escrevia tudo. Isso em 1980, 1981. Vários fins de semana eu ia para Mariana e ficava lá. Hoje em dia, isso é fora de propósito. Hoje em dia, é a mãe que decide tudo. O casal, né? Decide tudo. E pode decidir para não usar nada. Minha filha não usou nada, a menina está ótima, não teve nada, não teve conjuntivite nenhum, não teve nada, porque é uma mãe saudável. E uma mãe informada, né, professor? Tem mais informação, tem mais acesso. Então, acredito que esses protocolos, principalmente num país igual o nosso, que as pessoas não têm tanta instrução e tanto conhecimento, é super válido, né? Porque a pessoa não vai saber ali, uma pessoa mais humilde, se ela está realmente com algum problema, com alguma coisa. Então, a gente tem que sempre estar aí seguindo, né, o protocolo para poder atender aí a maioria. Mas, professor, eu fiquei pensando numa coisa que eu sei que o senhor trouxe para a gente umas imagens, porque a gente está falando muito aqui da AIDS e aí, principalmente, o aumento, né? E as pessoas esquecem das coisas feias, né? Vamos pôr assim, que tem por trás do sexo, né? Eu falo muito com atendo adolescente, as mães dos adolescentes, né? Os pais vão conversar, Renata, ela está iniciando na vida sexual, estou preocupada ela ficar grávida. Eu falei, não. Ficar grávida é o menor dos problemas, né? Ficar grávida é uma bênção, né, Lu? Não tem nada de problema aí. Claro que uma criança, né? Um adolescente, criança não, né, gente?
Mas assim, uma adolescente que engravida e tudo, a gravidez é o menor dos problemas. A gente tem as doenças, e o que impacta muito as mães e até esses adolescentes, na importância de estar usando os preservativos e se cuidando, são as imagens dessas doenças. Eu sei que o senhor trouxe algumas para mostrar aqui para a gente, porque acho que é sempre válido, e aí o pessoal que está assistindo aqui, né, para depois mostrar aí para os amigos, para os colegas, para as pessoas que não ligam muito para isso, né, que não viram igual a gente viu aí muito ídolo, muita gente, às vezes até próxima, morrendo, né, com essas doenças. Então, acho que é bem interessante. Aí o senhor vai fazer um apanhado aí para a gente, não é? Falar um pouquinho de cada um e mostrar algumas imagens. São imagens que envolvem o aparelho reprodutor. Então, são imagens aparentemente agressivas, porque é um aparelho reprodutor doente, né? Você mostrar um pênis e uma vagina na internet já é uma coisa agressiva. Você mostrar um pênis e uma vagina, né, doente, fica mais feio ainda. Então, vamos lá. Gabriel, vamos passar aí. Vamos ver a primeira imagem. Eu acho que o hemófilos do CREI dá uma doença chamada cancro mole. O cancro mole, ele dá essas lesões que a gente vê nessa figura sua aí, ó. Isso aqui você vê uma vista superior do pênis, isso aqui é a cabeça do pênis. Aquele sulco, bala no prepúcio é aqui, isso aqui é o freio. E olha que o tamanho da ferida, olha. Uma ferida no pênis. Olha na vagina. Olha a vagina. Isso é hemófilos do CREI, cancro mole, né? E uma mulher para cada 20 homens. Então, em 20 homens contaminados, tem uma mulher contaminada. Aqui é o pênis, dá para ver bem, o sulco, balano prepucial, o freio e a ferida. E olha que a ferida na vagina. Cancro mole, muito comum, hemófilos do CREI. Muito comum na promiscuidade. O que é promiscuidade? É muito sexo e pouco banho. Então, sexo, né, muito comum nessas prostitutas de alta rotatividade, beirada de rodoviária, cidade do interior, mineração. Na mineração, coitado, são as prostitutas que mais apresentam doença, infecções sexualmente transmissíveis. Porque os caras ficam lá no meio da floresta, minerando, elas vão num carro, às vezes numa caminhonete, e põem um pano por cima daquela caminhonete, faz uma barraca, e deita lá atrás da caminhonete em cima de um colchão e faz fila, vários homens, né? Tem um conto chama Cândida Herêntida e sua avó desalmada. A Cândida é a Cláudia Ohana. Ela é novinha, 17 anos, e ela é uma prostituta que vai de mineração em mineração, se contaminando, e ela começa a ter alucinações. As alucinações é sífilis neurológica. Ela, coitada. Um filme muito interessante. Gabriel Garcia Marques, que é o autor do conto. Cândida Herêntida e sua avó desalmada. E ela mostra muito isso. No Brasil, a gente tem muito isso. Adolescentes prostitutas na beirada das estradas do Nordeste brasileiro, cujo principal cliente são os caminhoneiros, muita IST, prostitutas de mineração, prostitutas de beirada rodoviária, aqui em Belo Horizonte, ali na Rua São Paulo, Rua Rio de Janeiro, Avenida Santos Dumont, ali tem hotéis que você sobe a escada, você chega, é um corredor com quarto dos dois lados, e em cada quarto tem uma mulher deitada na cama, com uma luzinha assim, colorida, acesa. Você vai andando, tem homem andando, homem entrando, homem descendo, homem subindo, né? Eu posso falar isso porque eu já fui
algumas vezes como médico legista. De repente tem um assassinato. Quando eu entrei para a medicina legal, lá na década de 70, a gente ia no local que o corpo estava. Hoje o médico legista não sai do IML, o corpo vai para o IML. A gente fazia o local. Eu fiz mais de uma vez assassinato por facada nesses hotéis naquela beirada. Então, além da agressão, além de tudo, a doença sexualmente transmissível. O cancro mole é típico desse tipo de mulher. Pode passar a outra. Essas pessoas de muito sexo, pouco banho, alta, muitos... E isso é a cândida. A cândida, toda mulher já teve cândida. Por quê? A cândida é um fungo. E olha o que está escrito, que é microbiota. O que é microbiota? Ele mora na vagina. Toda vagina tem bactérias e fungos que moram nela. Um cara chamado Doderlein descreveu essas bactérias e esses fungos. Então, a gente chama de microbiota de Doderlein, ou flora de Doderlein. São as bactérias e os fungos que moram na vagina. Então, toda vagina tem cândida. Só que o fungo, ele fica uma bolinha que chama esporo, que é uma célula. O esporo é uma célula. E as mulheres, elas têm esporos de fungo misturado com um monte de bactéria. E esses fungos não crescem, não causam nada, fazem parte da microbiota, né? Mas, se a mulher tiver traumatismos, né? Relação sexual mais violenta, que machuca a vagina, se ela tiver pouco asseio, não lavar a vagina direito, se ela utilizar, tampar muito a vagina com protetores e utilização continuada de absorventes internos, né, tipo OB, dentro da vagina, ela pode alterar o pH da vagina. E o pH da vagina é em torno de 4,5, 5, que é o pH da vagina. 7 é neutro. E quando a mulher tem um pH que abaixa um pouco, vai para 3,5, 4, essa bolinha que é um esporo, ela vira 2, 4, 8, 16, 32, vira uma hifa. Hifa seria o tecido do fungo. E essas hifas se entrelaçam e formam um micélio. Quando uma mulher tem na vagina hifas e micélios de cândida, aí que a gente fala que ela tem candidíase. Que aí ela tem o que a gente está vendo aí, na cabeça do pênis e dentro da vagina. É uma secreção branca, né? Sem cheiro, não tem cheiro ruim, a secreção branca que tem cheiro ruim é outra doença, coça muito, e quando você lava bem lavadinha, tem um líquido, o próprio líquido de Daquin, que você lava bem lavadinho, a região está avermelhada e coçando. Então, a candidíase é uma doença oportunista, porque quando o pH fica básico, o fungo morre. Quando o pH fica ácido, as bactérias morrem e o fungo fica sozinho. Quando ele fica sozinho, na vagina, ele começa a reproduzir. Aí dá corrimento, tampa a vagina inteira. Então, muitas vezes a gente vê uma criança com candidíase, uma menina, você fala assim, como que essa menina pegou essa candidíase? Você fala, uso ou pegou por alteração do pH. Não está lavando vagina direito, está usando calça muito apertada o dia inteiro, né, e está usando algum mecanismo que alterou o pH da vagina, né? E isso, ou se contaminou da mãe. A mãe está com candidíase e sentou no lençol, deixou esse corrimento lá no lençol, com hifas e micélios, e depois trocou a fraldinha da menina ali em cima. Então, muitas vezes fala assim, candidíase, isso é abuso infantil. Não, é possível, porque ela faz parte da microbiota. Mas é uma doença muito comum. Voltou, né? Olha para você ver que secreção branca, né, aderente na parede da vagina. A gente pega um cotonete grande, chama SWAB, SWAB, SWAB é um cotonete grande.
Cotonete para vagina, cotonete para... Aí você molha esse cotonete num líquido de daqui, que é como se fosse uma água com vinagre. É ácido, mas ele limpa. Aí você limpa bem a cavidade vaginal, depois você coloca um óvulo. Óvulo é um comprimido ovalado que você põe dentro da vagina e ele altera totalmente aquele pH, levando o pH para básico, sarando a doença. Tem também remédio oral, se está no estado igual a essa vagina aí, você dá o comprimido, limpa a vagina todinha. E quando você vai limpar, você vai ver que ele é aderido. Mas não tem fedor. É um líquido branco, coça muito, arde, né? E é aderido na cabeça do pênis e na vagina. Pode ir para frente, né? Da candidíase. Isso é o HPV, que a gente viu na aula passada, né? Olha aqui, o papiloma humano, o condiloma, pegando o ânus e a vagina, né? Olha aqui, na cabeça do pênis, né? Aqui na vagina. Isso nós falamos muito na aula passada. O HPV, ele lá no fundo da vagina, ele provoca uma alteração na célula do colo uterino, lá no ectrópio do colo uterino. Ele causa uma alteração, né, que a gente chama de metaplasia, que vira displasia, que vira neoplasia. Neoplasia é câncer. Neoplasia do colo. Isso nós falamos muito, é só você dar uma olhada. Coloca um pouquinho de aumento me tirando aí, só para ver, por favor, Gabriel. Aí, tá vendo? Dá para você ver melhor, ó. Aqui, ó, as verrugas. Olha no pênis, né? Pode voltar para outra forma e vamos continuar, né? Agora eu acho que por ordem alfabética seria gonorreia, né? Vai lá, gonorreia. Que a gente já de AIDS, né? Nós estamos seguindo a ordem alfabética. A gonorreia é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae, que a gente chama de gonococo. É um coco é uma bolinha, uma bactéria redondinha, e ela é muito comum. E a gonorreia é assim, olha, o homem com gonorreia, ele tem o pênis, esse caso aqui, essa foto, é uma foto da complicação da gonorreia. A gonorreia foi para a próstata e para o testículo. Olha o tamanho que o saco ficou. Então, isso é um edema de escroto por gonorreia não tratada. E a mulher que está com uma secreção purulenta. Quando a mulher tem gonorreia, muitas vezes ela não sente que está com gonorreia, porque a gonorreia começa lá no fundo da vagina. E a gonorreia vai tomando conta da vagina, se ela não tratar, até começar a escorrer. O homem não. O homem, se ele tem um pouquinho de gonorreia na uretra, pinga pus do pênis dia e noite. Então, o cara que tem gonorreia, às vezes ele põe uma meia. Ele pega uma meia grossa e põe a meia no pênis, né? E põe uma bola de algodão na ponta e põe aquilo no pênis. Por que ele tem que fazer isso? Porque está pingando sem parar. Se ele não fizer isso, de repente está aquela bola molhada na calça dele, né? E a mulher não. A mulher, quando a mulher tem um corrimento igual a esse, é uma gonorreia de mais de um mês de evolução. Então, a mulher muitas vezes nem sabe que está com gonorreia. E o homem sabe imediatamente. Ele fica pingando. Imagina, molha a cueca, molha a calça. Você fala assim, você fez xixi na calça, está com uma bola molhada. Não, é gonorreia. Ué, tá doido. Então, ele tem que cobrir aquilo, tem que tratar. E tem tratamento, antibiótico, cura. Usa dose única. Você usa uma dose do medicamento, né? E cura. Eu, que sou velho, eu repito o tratamento com 21 dias. Mas isso é coisa de quando começou o tratamento, a gente fazia assim, e eu acho mais seguro. Eu falo assim, tomou uma vez só e curou essas doenças, mas pode dar curar, é o protocolo. Mas eu fujo do protocolo. Lá na UPA, a gente vê muito gonorreia, com os meus alunos do 12º, eu peço, não, o senhor volta aqui para
tomar a segunda dose, que senão não sara, volta tudo. E não é verdade. É dose única, trata, mas eu gosto de repetir o tratamento como a gente fazia no passado. Então, gonorreia é muito frequente. Também igual àquilo que a gente contou lá da Candida albicans. Muito sexo, pouco asseio. É doença da promiscuidade, né? Gonorreia. Fica pingando, prostitutas de alta rotatividade, não dá tempo de lavar. Você, né, tem um esperando, outro esperando, esperando. Hoje em dia, essas casas de prostituição mudaram muito, se transformaram em casas de massagem, onde as mulheres têm atendimento médico, têm carteira do exame de AIDS, não têm HPV, elas se cuidam muito. São mulheres extremamente limpas e saudáveis, né? Mas custa muito caro, que não é a realidade do nosso país. A realidade do nosso país é prostituição mesmo, né? E a prostituição, a pessoa não tem dinheiro para comprar comida, vai ter dinheiro para comprar camisinha, vai ter dinheiro para comprar remédio, vai ter que ganhar na UPA mesmo. Pode passar, né? Se não tratada, que ela vai para o testículo e para a próstata. Isso é a donovanose, também chamada de granuloma venéreo. O Calimactobacterium granulomatis, também chamada de donovanose, doença de Donovan. A donovanose, medicamente, a gente fala mais donovanose, mas em biologia, a gente fala mais granuloma venéreo. É uma lesão endurecida, né, no granuloma, na granulomatose, que você vê, ó, eu tenho aqui a imagem maior, a mesma imagem, para eu poder enxergar o que vocês estão vendo, né? Começa igual a sífilis, uma lesão indolor, né? Parece umas vesículas de herpes, só que ela não sai a aguinha de dentro dela e ela é carocenta, ela é dura, né? E ela rompe, muito diferente da úlcera, do cancro duro da sífilis, que a gente falou na aula passada. O cancro duro, ele cicatriza, né, de 7 a 10 dias. Esse não. Esse vai estourando aquela bolinha dura, é uma feridinha dura que estoura e vai emendando uma na outra, emendando uma na outra, emendando na outra, formando uma úlcera com destruição do tecido. Olha esse caso aqui, dá pra gente ver isso nitidamente, ó. Onde que tá meu mouse? Tá aqui. Aqui, ó. A gente vê as úlceras, olha aqui, nesse pênis, na lateral do pênis, né? Aumenta aí um pouquinho, Gabriel, por favor. Aí, olha. São as úlceras da donovanose ou granuloma venéreo. Olha que coisa, que o ânus e vagina completamente normal. Uma pessoa dessa não tem vida sexual, até para fazer cocô dói, coitado. Né? Aqui é o pênis, ó. Um pênis na lateral, com uma úlcera de Donovani aqui e uma úlcera aqui no frênulo, ó. Olha, você vê, aqui é o freio, aqui é a glande, o sulco, e olha aqui, olha o tamanho da úlcera. E aqui essa vagina, né, fechadinha, e na região dos lábios, olha aqui, é uma lesão dura, você vê que é um caroço que estoura e vira uma ferida. Aqui tem um caroço sem estourar, aqui tem um caroço estourado. E aqui já tem a úlcera. É donovanose, que a gente chama de granuloma venéreo. É uma doença também muito comum no Brasil. Eu peguei, em ordem alfabética, as 10 doenças, né, as 10 infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no Brasil, que em termos de estatística. Né? Vamos para frente. Agora vem o protozoário. Você vê que a gente tem bactéria, isso para o Enem é importante. Bactérias, tudo isso que a gente está estudando, bactéria. Né? A gente tem vírus. Quais são os vírus que são sexualmente transmissíveis? HPV e HIV. Qual fungo transmissível? Cândida.
Qual o protozoário transmissível? Tricomonias. O resto é bactéria. Então, você não tem que decorar quem é bactéria. Você tem que decorar quem não é bactéria. HIV é vírus. HPV é vírus. Né? Candida albicans é bactéria. Não, é fungo. E Trichomonas vaginalis, também chamada de leucorreia. Leuco é branco, reia é escorrer. Lembra muito a Cândida, mas tem uma diferença. Duas diferenças básicas. Duas diferenças médicas básicas. Primeiro, a tricomoníase é um protozoário, igual malária, igual doença de Chagas, igual leishmaniose, é protozoário. Primeira coisa, enquanto que a cândida é fungo. Segundo, o corrimento é branco. O corrimento da cândida é branco. Terceiro, a cândida coça muito, a tricomoníase não coça. A secreção branca da cândida é grudada na parede da vagina e na cabeça do pênis. A secreção da tricomoníase escorre. E a gente com a mão, com a luva, eu estou com a luva ginecológica, eu examino e cheiro. A cândida não tem cheiro. A leucorreia fede, tem cheiro ruim. Então, a mulher reclama que está fedendo. Né? Ela sente o fedor dessa secreção. Então, apesar de ser parecido, não tem jeito de você errar. Está fedendo, não está coçando, está escorrendo, não é aderido. A candidíase não escorre. Você tira a secreção igual um queijinho cottage, né? Não é aquela igual um leite que escorre, né? E olha aqui, essa vagina escorrendo a tricomoníase, né? E o tratamento também é tranquilo. É aqueles tratamentos que a gente usa, né? Para protozoários. Os idazoles, né? Metronidazol, imidazole, essa substância você trata e cura. É uma doença que o homem demora a ter sintoma. É o contrário da gonorreia. A gonorreia, a mulher, para ter gonorreia escorrendo vagina, é gonorreia amarelo, com cheiro ruim, mas é amarelo, é pus. Né? O homem escorre dia e noite. A mulher não. A mulher com gonorreia, quando ela começa a escorrer, porque tem mais de 30 dias de doença e a vagina está toda tomada. Na tricomoníase é o contrário. Na tricomoníase, o homem que tem tricomoníase não sente nada. Não sente nada. Ele sente, às vezes, ele fala assim, doutor, engraçado, que de manhã, na hora que eu vou fazer meu primeiro xixi, tem uma casquinha tampando o buraquinho do pênis. Porque a secreção no pênis é tão pouca. Às vezes ele fala assim também, o meu pijama, em frente ao pênis, assim, tem umas casquinhas esquisitas, doutor, aparecendo, parece clara de ovo. De manhã, na hora que eu for fazer o meu primeiro xixi, eu espremo o meu pênis, tem uma clarinha de ovo saindo por lá. E o que é isso? Tricomoníase. Então, o homem, muitas vezes, é assintomático e vai transmitindo, vai transmitindo. E a mulher, não. A mulher escorre dia e noite. Igual a gonorreia no pênis, é a tricomoníase na vagina. Né? A gente costuma falar que uma contradiz a outra. Mas não é diagnóstico fácil de fazer, porque a gonorreia, ela é amarela, purulenta, fétida, e enquanto que a tricomoníase é branquinha, branquinha igual cândida. Se você olha e não cheira e não pega, você fala, isso é cândida. Mas na hora que você pega e vê que a água é um líquido, não é um tecido aderido, não são micélios e hifas, é exudato inflamatório cheio de protozoários, né? É o Trichomonas vaginalis. E ele é espumante. Lembra clara de ovo. Quando você bate a clara de ovo, você mexeu um pouquinho nessa secreção, ela fica espumosa. Trichomonas vaginalis. É o único protozoário sexualmente transmissível do Enem.
Nós temos outras coisas, palinar tem umas outras doenças. Não para falar que é o único que existe do vestibular vírus sexualmente transmissíveis. HPV, HIV, AIDS e papiloma. Fungo, cândida. Protozoário, tricômonas vaginalis. Leucorreia. Gonorreia também chama blenorragia. A gonorreia ou blenorragia e todas as outras, sífilis, granuloma venérea, tudo é bactéria. Então, eu já falei 3 vezes, então não preciso de falar mais. Né? Guarde os que não são bactérias, que pode cair lá. São ISTs causadas por bactérias, exceto, você vai procurar lá, a AIDS, HPV, Cândida ou Tricomonas. Vai procurar um desses quadros que não são bactérias, são de outra classe zoológica. Podemos ir para frente, né, Gabriel? Herpes, também a gente falou na aula passada. Herpes todo mundo conhece. Só que, olha aqui, tem um 2 aqui na frente. Ó. Herpes vírus 2. Porque o herpes da boca, do nariz e do olho, oro, naso, oftálmico, é esse herpes que você vê as pessoas com ele. Tem imunidade. Ele, Tayla, que você falou, uma doença que a pessoa tem pro resto da vida, igual o HIV. O herpes também é vírus, não é bactéria. E o herpes vírus, ele fica nas células da pessoa adormecido. Quando a pessoa tem uma imunidade baixa, ele aparece. Aí dá uma ferida no lábio, de lado a lado, parece uma queimadura, que dá uma bolhazinha, arde muito e as bolinhas estouram e sai uma aguinha, aquela aguinha cheinha de vírus. Aí dá no canto da boca, na comissura labial, dá no nariz, dá no olho. Nesses 3 tecidos úmidos da face. Isso é o herpes vírus 1. Se você beijar, se tiver sexo oral com uma mulher que tem aquele herpes 1, você vai pegar herpes no pênis? Não. O herpes do aparelho reprodutor, que a gente chama de herpes genital, eles tiraram esse nome de herpes oral. Antigamente, quando eu formei, chamava herpes oronasoftálmico. Herpes zoster, que não é sexualmente transmissível, é uma doença da imunidade, dá nos nervos intercostais, nos nervos cervicais, no nervo facial. É uma doença extremamente dolorosa. É o herpes zoster. E o herpes vaginal. A gente chamava assim. Agora a gente chama de herpes 1, herpes 2 e herpes 3. O herpes 1 é o herpes da boca, do nariz e do olho. O herpes 2 é o herpes genital, vagina e pênis. E o herpes 3 é o herpes zoster, que não é IST. É uma doença da baixa imunidade, né? Normalmente o paciente é imunodeprimido e ele atinge os nervos intercostais, os nervos cervicais, os nervos faciais, e é extremamente doloroso, dá as bolinhas no caminho do nervo. Então, são vírus da mesma família, mas diferentes. Então, esse aí é o herpes genital. Olha lá, o pênis fica com aquelas mesmas bolinhas que você tem na boca, quando você tem herpes. Aqui é a glândula, esse pênis está virado para cá, a ponta dele está aqui, ó. A ponta dele está aqui. Aqui é o sulco. E aqui no corpo do pênis, as ciridinhas. Estoura, arde, né? E tem baixa imunidade. Eu tive uma paciente na UPA recentemente, que ela estava com herpes genital, ela foi para ganhar o remédio. Tem, né, uns inibidores da reprodução do vírus, a ciclovir, né, e outros tipos de medicamentos para a gente tratar. Ela foi para ganhar o remédio. Aí ela chegou na UPA e falou para as minhas alunas, né, que estava com herpes, aí eu falei com ela assim, mas como é que você sabe se está com herpes? Alguém examinou e tudo? Ela falou, não, doutor, todas as vezes que eu vou ficar menstruada, eu tenho herpes. Olha, você vê, psíquico, né? O herpes, ele tem a ver com a baixa da imunidade, ele tem a ver com o estresse. E eu tive uma aluna no cursinho, não vou falar o cursinho, uma vez que ela
eu dei uma aula de herpes, e quando a aula acabou, ela falou assim, nossa, professor, eu tenho herpes há muitos anos, porque nunca sara, por isso que eu falei com a Thalia, é igual o HIV, ele fica dentro de você, quando você tem a baixa imunidade, ele aflora, ele fica guardado no seu DNA, quem tem herpes uma vez, tem para sempre, e ele falou assim, que ela não podia ver outra pessoa com herpes, se ela via alguém com herpes, ela tinha herpes, né? Então, o herpes tem a ver com a imunidade, com o estado psíquico, com a depressão, né? Para frente, a gente vai encontrar, né? A sífilis, não. Clamídia trachomatis, né? A clamídia trachomatis, ela causa o linfogranuloma venéreo, né? É uma doença que chama linfogranuloma venéreo, porque ela sai da vagina e vai para os linfonodos. Olha aqui, olha o pênis, tem a lesão no pênis, é uma bactéria, mas ela vai para os linfonodos, e o linfonodo estoura e vaza pus. Olha esse aqui, que estourou e vaza pus. Então, clamídia trachomatis é uma bactéria, né? A fase aguda é a ferida e muitas vezes o vazamento de pus, e a fase crônica é a invasão dos linfonodos. Aqui, ó, tem linfonodo invadido, e aqui tem um linfonodo que está quase estourando. Então, é um granuloma nos vasos linfáticos do pênis da vagina, na região inguinal. Doença extremamente agressiva, tratamento demorado, a gente tem que fazer tratamento aí, né, de 7 a 14 dias, com medicamentos, mas cura. É uma bactéria, nenhuma dessas doenças são incuráveis, apenas a AIDS, né? Então, o linfogranuloma venéreo. E, continuando, né, a gente vai ter depois do L, o S de sífilis. Olha o cancro duro da sífilis, que a gente estudou na aula passada. O cancro, né, e as lesões dermatológicas. Põe maior aumento aí, por favor. Aquele aumento que você põe, Gabriel, por favor. Aqui, ó. Aqui é no lábio. Aqui são os dentes e o lábio com lesões e na face, né? Aqui a vagina com uma lesão perineal. Aqui o pênis com o cancro mole. E aqui a fase secundária da sífilis, que é mão descascando cheio de feridas, pé descascando cheio de feridas, lábio e gengiva com lesão e queda de cabelo. Cai o cabelo e debaixo do cabelo tem a lesão. Sífilis secundária, né? Tem a sífilis terciária, né? Passa para frente, eu não sei se eu coloquei, eu acho que sim. Aí, a fase gomosa, isso aqui é a sífilis congênita. Também, né, foi a Rayane que perguntou que se da AIDS passa para o neném, professor, é correto dizer que vírus não tem cura e sim tratamento? Tratamento não, né? E sim controle, melhor, né, Poliano? Dizer que o vírus não tem cura e sim controle com tratamento. Porque tratamento predispõe cura. Não é bom você falar assim, isso tem tratamento. Parece que dentro da palavra tratamento tem a palavra cura. É melhor você falar assim, vírus não tem cura. É o HIV, o HPV tem. Você queima ele. Você mata ele cauterizando, ou queima com substâncias ácidas ou com bisturi elétrico, né? E o HIV não tem cura, mas tem controle com medicamentos. Eu prefiro que você fale assim, mudando sua frase. É correto dizer que o vírus não tem cura e sim controle com tratamento pro resto da vida. Se parar o tratamento, ele desenvolve de novo, né? Não fala só assim, tem tratamento. Que o que tem tratamento pressupõe que tenha cura. Esse neném aqui é uma tablis dorsalis, é a sífilis neurológica, é a sífilis congênita. Muito triste. A mãe tem sífilis, às vezes sífilis primária, não sabe, porque cicatrizou, e está grávida e o neném nasce com paralisia do sistema nervoso. As costas todas paralisadas, os membros paralisados, é o tablis dorsalis da sífilis terciária. Né? A sífilis terciária pode dar essas lesões,
pode dar lesões granulosas, que a gente chama de gomosa, e a neurológica grave. E, para terminar, né, vamos para frente, o que vem agora? Nada. Seria a AIDS, que eu puxei lá para cima, né? Olha aí as doenças sexualmente transmissíveis e essas figuras aí, não muito bonitas, mas muito importantes. Isso. Né, Renata? A Lu teve que finalizar aqui com a gente, mas a gente continua aqui um pouquinho. Não botou demais, não saiu correndo? Eu acho que foram muitas imagens, né, professor? Não é a melhor coisa para se ver, mas são informações importantes que eu acho que pode ajudar muita gente aí a se cuidar um pouco mais, né, a prevenir muita coisa. A gente vai ter que encerrar por aqui por causa das aulas, senão vai atrasar um pouquinho. Quais são os temas das aulas, só para o pessoal poder saber? A primeira são derivações embrionárias, é aquelas origens, ectoderma, mesoderma, endoderma, né? O que eles vão dar? Quais tecidos que eles originarão. E a segunda aula acho que é desenvolvimento embrionário. Não tenho certeza, não. Ela está pronta, mas eu fiz tanta aula essa semana que eu nem sei qual que é. Né? Tem o nome lá. Mas aí elas estão em seguida, né, professora? É só quem assiste a primeira esperar a outra aí um pouquinho. Vamos agradecer a todo mundo que está aí com a gente. Dessa vez o Gabriel pode saber aí o nome, não sabe, Gabriel? Não tem aí os links? Eu acho que Não precisa preocupar, não, professor. O pessoal, quem for assistir uma aula, já pode ir para outra. Eu acho que o professor foi apertar alguma coisa, gente, e saiu do podcast. Eu vou agradecer a todo mundo pela participação. Foram muitas perguntas, mas eu acredito que a maioria a gente respondeu. Na semana que vem, a gente volta com o podcast Papo de Médico, às 15 horas. Até lá.